Quarta-feira, dia 3 de abril, seja muito bem-vindo à nossa meditação do Evangelho de hoje, nesta oitava da Páscoa, vivendo o dia da ressurreição de Jesus, a alegria da sua vitória sobre a morte, o cumprimento das promessas de Deus. Evangelho de hoje, tão bonito, Lucas 24, versículos do 13 ao 35. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilha, me ajude a evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tão bonito e tão rico de significados esse evangelho de hoje que a gente poderia ficar o dia todo aqui comentando. Mas hoje eu gostaria de enfatizar, que no caminho da vida, esse caminho que aqueles 2 discípulos percorrem, Jesus, ele se faz presente. Infelizmente, nem sempre nós o reconhecemos. Muitas vezes nós estamos como que cegos. E por mais que Jesus esteja ao nosso lado, Jesus fale conosco, a nossa fé tão pequena nos impede que nós o reconheçamos, que nós percebamos que realmente Ele está tão perto de cada um de nós e que
mesmo quando estamos tristes, como aqueles discípulos de Emaús estavam tristes, mesmo quando a decepção nos visita, quando nos sentimos abandonados por todos, Jesus, Ele caminha ao nosso lado. Mas aquilo que o Evangelho hoje enfatiza é que eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Depois que Jesus parte o pão, eles reconhecem e Jesus desaparece. Porque Jesus se faz presente ali naquele pão consagrado. Jesus repetiu o mesmo gesto da última ceia. Tomou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos. Este pão é a Eucaristia. E nós, católicos, somos tão agraciados, porque o próprio Jesus, vivo e ressuscitado, se faz presente naquele pão partido, naquele pão consagrado. Infelizmente, nem todos o reconhecem. Se a gente entendesse e acreditasse realmente que Jesus está vivo na Eucaristia, nós não ficaríamos um dia sem participar da Santa Missa. Mas a nossa fé ainda é tão pequena e esse Evangelho mostra justamente isso. Jesus é reconhecido naquele pão partido. Que nós possamos fazer esse caminho daqueles discípulos e que a nossa fé na Eucaristia, na presença real de Jesus neste sacramento, possa ser renovada. O ressuscitado, nós podemos reconhecê-lo de tantas formas, mas a forma mais sublime é justamente aquele pão consagrado. É Jesus que está ali, vivo, e nos aguarda nos sacrários de todas as igrejas para ser adorado, para que nós possamos entregar a nossa vida a Ele e para que nós possamos recebê-lo na nossa comunhão, para que Ele seja o sustento, o alimento para o caminho da vida. Que esse Evangelho te ajude a amar mais Jesus na Eucaristia, a fortalecer a sua fé na presença real e a perceber que nada pode ser justificativa para você ficar sem a Santa Missa, pelo menos aos domingos. É o nosso alimento semanal. E o quanto nós precisamos nos alimentar de Jesus que está ali. Não é só um símbolo, não é só uma representação, é verdade, é realidade, é o ressuscitado que nós precisamos reconhecer também ao partir o pão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que dê sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.